Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início aqui à série Comportamento Humano. Nós vamos dar uma passeada aqui no material excelente que eu tenho. Esperar abrir aqui que nós vamos... Vamos lá, antes de eu começar a live aqui, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Vitor Oliveira. Tem muita gente chegando aí no canal, muita gente nova. Eu sou o Vitor Oliveira, sou especialista comportamental, né? Tem algumas mentorias aí, uma delas é a mentoria de treinamento comportamental, onde nós falamos aí sobre o comportamento humano, falamos sobre os temperamentos, os tipos de temperamento, falamos também sobre a PNL, a Programação Neurolinguística, muito usado no marketing digital, né? Então eu tenho um material muito bom aqui, então eu resolvi fazer uma série de lives. É bom que a gente vai ajudando as pessoas que querem ter um conhecimento, lembrando que esse conhecimento aqui eu posso compartilhar com vocês, beleza? Mas se você realmente quer uma mudança dos seus resultados, você precisa buscar ajuda, um treinamento comportamental, onde ali a gente faz toda a anamnese, entende ali o caso de cada pessoa. É uma mentoria, a minha mentoria é uma mentoria personalizada, né? Claro que eu tenho um método, mas tem ferramentas que eu aplico para situações específicas, né? Não é que eu tenho um método e aplico esse método para todos os meus clientes, não. Primeiro eu entendo como é a pessoa, porque até mesmo aqui, ó, cada pessoa tem o seu temperamento, cada pessoa foi criada de uma forma, né? Cada cabeça um mundo, então não tem como a gente aplicar o mesmo método para as pessoas, né? Tipo, as mesmas ferramentas, a mesma linhagem, não. Tem pessoas que vão desenvolver mais rápido, tem pessoas que já desenvolveram, tem pessoas que vão demorar para poder desenvolver, certo? Então, cada cabeça um mundo, cada pessoa é uma pessoa, então vamos respeitar essas diferenças, né? Vamos lá. Vamos falar sobre o comportamento humano. Vamos lá, galera. O estudo do comportamento humano. Desde a antiguidade, o homem busca compreender melhor o comportamento humano. Este foi se modificando ao longo da história, não sendo razoável, por exemplo, esperar que o homem moderno tenha o mesmo comportamento dos primatas, nos quais o instinto natural era uma questão de sobrevivência. Certo? Então, o que está querendo dizer aqui nesse primeiro parágrafo? Que o homem moderno ele é muito diferente dos primatas. Tudo mudou, né, cara? Os caras viviam em cavernas, os caras tinham que sair todo dia para poder caçar e tal, né? Eles viviam ali de comer frutas, caçar, né, os animais ali para poder se alimentar, né? Muitos ali, eu até falo que a primeira tecnologia veio dos primatas, que foi a invenção do fogo, né? Então é isso, mas mesmo assim não tem como comparar o homem moderno com os primatas, né? Atualmente sabemos que a razão e o pensamento crítico são os que definem o comportamento humano. Ao analisar os pensamentos e estudos, temos várias teorias comportamentais que foram desenvolvidas com o passar do tempo. No início do século XX, essas teorias foram destrinchadas e trazidas para o ambiente corporativo, viu? Vamos entender qual foi o caminho percorrido pelos teóricos e como o nosso comportamento foi se modificando. Dessa forma, você será capaz de entender o comportamento da nova geração, além de saber como gerir os comportamentos no século XXI. Vamos lá, os gregos. No início dos estudos sobre o comportamento humano, temos os gregos. Eles defendiam que 4 elementos naturais, o fogo, a água, a terra, o ar,
exerciam influência no comportamento das pessoas. Perdão, pessoal. Na tentativa de explicar qual a natureza da matéria, surgiram várias teorias. Uma delas foi criada por um filósofo grego, Empédocles, por volta do século V a.C. Segundo ele, não só o comportamento dos indivíduos, como tudo que existe no universo seria composto por esses 4 elementos. Então, esse filósofo aqui, o Empédocles, ele fala que o fogo, a água, a terra e o ar influenciam no comportamento das pessoas. Então, por volta de 350 anos antes de Cristo, outro filósofo grego, conhecido como Aristóteles, 384 a 322 a.C., acrescentou a essa ideia que cada um desses elementos tinha seu devido lugar e procurava permanecer nele ou encontrá-lo. Por exemplo, a terra estava no centro dos 4 elementos, em seguida vinha a água, acima vinha o ar e por último, acima de todos, o fogo. Hipócrates. Após vários estudos de filósofos do período renascentista e de pesquisas relacionadas aos 4 elementos, esses conceitos foram aplicados em uma vertente da medicina ocidental, formando a base dessa ciência. Hipócrates, que frequentemente é chamado de pai da medicina ocidental, por volta de 370 anos a.C., propôs que o nosso temperamento é determinado pelo equilíbrio dos nossos 4 fluidos corporais essenciais: a bile negra, a bile amarela, o sangue e a fleuma. Olha só, já veio o Hipócrates, já falou outra coisa diferente lá do Empédocles. O Hipócrates já fala uma teoria totalmente diferente. Vamos lá, perdão, viu, pessoal, porque que eu tô abrindo boca. Trabalhei o dia inteiro, agora são 8 horas da noite e eu tô aqui cheio de luz aqui para poder. Olha só o reflexo aí, ó. Tô cheio de luz aqui para poder passar o conteúdo para vocês, mas vamos para cima. Essa série vai estender aí durante a semana, então a gente tem muito material aqui. São mais ou menos 100 páginas aqui do material que eu tenho. Claro que a gente não vai ler tudo, mas nós vamos falar bastante coisa. Vamos falar sobre o comportamento humano, temperamento, enfim, tem muito material aí. Vamos lá. Posteriormente, essa teoria foi enfraquecida pelo médico romano Galeno, no ano 190 d.C., período no qual se estudava que, se o nosso sangue for predominante, somos alegres de temperamento, caso seja a nossa bile negra, somos sombrios de temperamento, se for a nossa bile amarela, somos entusiásticos de temperamento, e por fim, se for o nosso fleuma, somos calmos de temperatura. Ó, então aqui, ó, fleumático já tá dando uma, né? Fleumático é calmo de temperatura, de temperamento, né? Fleumático é calmo. A bile amarela é entusiasmado, né? Tem muito entusiasmo. A bile negra são os sombrios, né? E se for predominante, somos alegres de temperamento. Então aqui já tá dando o norte lá de que aqui ele tá misturando também. Aqui ele tá misturando um pouquinho. O Hipócrates aqui ele tá misturando um pouquinho de perfil comportamental com o comportamento humano, né? Na verdade, ele está tentando definir isso aqui do perfil comportamental, na verdade, me perdoe. Embora a ciência moderna tenha descartado essa filosofia antiga, constatou-se que eles descreviam padrões tão universais das pessoas que tais temperamentos se tornaram a fundação da medicina grega e romana. Então, na verdade, aqui ele está falando de perfil comportamental. Eles estão misturando aqui o perfil comportamental com o temperamento já, né? Entendeu? Então, o nosso perfil comportamental, ele está baseado, ele anda relativamente aí com o nosso temperamento. É isso que eu estou entendendo aqui. Embora a ciência moderna tenha descartado as filosofias antigas, constatou-se que eles escreviam padrões tão universais das pessoas que tais temperamentos se tornaram a fundação da medicina grega e romana. Olha só. Esse filósofo que nós vamos falar aqui agora, que é o Carl Jung,
Poxa, tem vários vídeos desse cara na internet, ele é sensacional, né, que as inteligências artificiais usam ali para poder transmitir a mensagem dele, né? Tem uma mensagem muito fera dele, que é ele fala bem assim: quando ousar tocar uma alma humana, seja somente uma outra alma humana, né? Então é uma frase aí bem bacana dele. Então vou lá. No período antes de Cristo, costumava classificar a natureza humana em 4 formas, que remetem ao tempo dos escritos judaicos cristãos. Em 590 a.C., o profeta Ezequiel viu a humanidade corporificada em 4 criaturas viventes, cada uma com 4 faces: a de um leão, a de um boi, a de um homem e de uma águia. Visão que foi repetida por volta de 96 anos depois de Cristo na revelação de São João. Olha só. Já na escritura, a teoria dos elementos era usada para estudar aspectos médicos das doenças. Investigava-se qual era o biotipo da pessoa: sanguíneo, fleumático. Tá vendo? Ele já começou a falar aqui do perfil comportamental, já vai entrar no temperamento. Aí, ó, sanguíneo, ar; fleumático, água; colérico, fogo; ou bilioso, terra, também chamado de nervoso. Então aqui seria sanguíneo, fleumático, colérico. Sanguíneo, fleumático, colérico. O outro não tá vindo na cabeça aqui agora. Mas vamos lá. Para compor as estruturas bíblicas, pessoal, só para vocês verem aqui a Bíblia como que é, né? Eu falo que o maior livro para você ler, o melhor e maior livro para você ler hoje sobre comportamento humano, se você quer ter uma virada de chave na sua vida, é a Bíblia. Bíblia Sagrada. É tanto que eu vou começar a ler a Bíblia no YouTube. Vou gravar para o YouTube lendo a Bíblia. Porque quando você pega a Bíblia, você vai ver que todos os estudos que falam sobre o comportamento humano, temperamento e tal, estão baseados na Bíblia. Então você vê aqui, ó, fala, mano. Fala, Cristiano, fera. Então, o que acontece? O Carl Jung, ele já fala aqui da visão de São João, né? Que fala lá no livro de Apocalipse. E ele já traz aqui, ó, falando que, ó, já na astrologia, na teoria dos elementos, ela era usada para estudar aspectos médicos das doenças. Investigava-se qual era o biotipo da pessoa, se era sanguíneo, fleumático, colérico, bilioso. Então, cara, é tremendo aqui, mano, como que a Bíblia está baseada em tudo, né? Em tudo na nossa vida. Mas vamos lá. Para compor as escrituras bíblicas, a Igreja Católica escolheu 4 evangelhos para o Novo Testamento, escrito por homens de 4 temperamentos diferentes: o espontâneo Marcos, o histórico Mateus, o espiritual João e o erudito Lucas. Irenaeus, bispo de Lyon, explicou em 185 depois de Cristo que os 4 evangelhos eram necessários porque as escrituras evidentes são quadriformes. Além disso, as referências aos 4 perfis apareciam na poesia de Chaucer, nos ensaios de Montaigne, nos escritos científicos de Bacon e William Harvard, e ao longo de toda a obra de William Shakespeare. Paracelsus, um médico vienense do século XVI, criou sua própria mitologia do temperamento, caracterizando as pessoas com 4 espíritos totêmicos: as mutáveis salamandras, os industriosos gnomos, as inspiradoras ninfas e os curiosos silfos. Na Idade Moderna, os estudos continuaram com Carl Jung, médico e psiquiatra suíço. Jung foi o responsável por desenvolver os traços de personalidade. Olha lá, traços de personalidade, onde a gente vai entrar? Intitulando os tipos de indivíduos nas classificações: produtor, sensitivo, intuitivo e analítico. Aí, galera, ele já está partindo para o perfil comportamental. Ele pegou o temperamento e já está indo aqui para o perfil comportamental, o Carl Jung. Aí vem, ó, o William Moulton Marston e o DISC. O DISC
é a ferramenta que o governo federal usa e que as grandes multinacionais usam para poder fazer a análise de perfil comportamental dos seus colaboradores. Só que muita gente não tem acesso a isso. Você só vai ter acesso a isso quando você fizer uma mentoria com um treinador comportamental. Eu mesmo, é claro que é uma ferramenta separada na mentoria, eu ofereço ela para os meus clientes. Tem clientes que querem, tem clientes que não querem. Eu falo que a análise de perfil comportamental, ela vai definir muita coisa na sua vida. Muita coisa na sua vida. Mas vamos lá, vamos falar do DISC. O DISC é um modelo baseado no trabalho do Dr. William Moulton Marston, de 1893 a 1947, para examinar o comportamento dos indivíduos em um determinado ambiente. Ele chegou nesse resultado por meio de pesquisas que incluíam instrumentos estáticos, inclusive conhecimentos da biofísica. Para Marston, existem 4 tipos básicos de comportamentos previsíveis observados nas pessoas, e tais respostas comportamentais ocorrem a partir da combinação de 2 dimensões. Uma interna, referente à percepção do poder pessoal no ambiente, e outra externa, referente à percepção da favorabilidade do ambiente. Como resultantes dessa matriz, temos os seguintes fatores: dominância, influência, estabilidade e conformidade. Eu creio que muitas pessoas que fizeram a análise de perfil comportamental, muitas pessoas fazem imersões, né? Porque ela já compra ali o pacote e tal, junto com a imersão aí o próprio, esqueci o nome dele lá, o próprio Paulo Vieira, quando você vai para a imersão dele, né, de 3 dias, você faz a análise de perfil comportamental, a ferramenta lá, e você tem acesso depois e você fica sabendo se você é dominante, influente, estabilidade, conformidade. Eu já ofereço essa ferramenta na minha mentoria, antes da minha mentoria, né? Então vamos lá. Aí vem aqui, ó, dominância, tá na cor vermelha, relativo a como a pessoa lida com problemas e desafios. Influência, relativo a como a pessoa lida com pessoas e influencia os outros. Estabilidade, relativo a como a pessoa lida com mudanças em seu ritmo. Conformidade, relativa a como a pessoa lida com regras e procedimentos estabelecidos por outros. Normalmente, pessoal, dominância e influente andam juntos, e estabilidade e conformidade andam juntos, certo? Estabilidade, para ser assim, ó, para explicar bem rápido aqui para vocês. Dominância e influência são pessoas que têm perfil para vendas. Elas vão para a rua, comunicam, fazem amizade e tal, entendeu? Conversam com as pessoas, elas não têm medo, elas gravam vídeo, faz isso que eu estou fazendo aqui, entendeu? Eu estou vendendo aqui, estou vendendo meu peixe, porque eu sou dominante, sou influente, certo? Agora tem pessoas que elas são de perfil de estabilidade e conformidade. São pessoas mais pé no chão, ela não vai gravar um vídeo. Mas se você der um manual para ela inteiro de 500 páginas, ela vai ler esse manual. Entendeu? Eu leio, porque eu leio dentro do metrô, eu leio dentro do trem, eu leio no ônibus, eu leio em qualquer lugar, né? Eu leio pra caramba. Por quê? Porque eu preciso dominar e influenciar pessoas. Então tem que ter conhecimento, entendeu? Então vamos lá. Essas 4 dimensões podem ser agrupadas em uma grade, sendo os quadrantes superiores ocupados pelos padrões D e I, representados os perfis mais ativos. Se eu lá, ó, D e I, dominância e influência, falei que andam juntos. O C e S abaixo representam os perfis mais receptivos, D e C. Em seguida, compartilham a coluna à esquerda e representam estilos mais focados em tarefas, resultados, enquanto o IS compartilha a coluna direita representando estilos mais voltados às pessoas. Nessa matriz, a dimensão vertical representa o fator de comportamento ativo ou comportamento receptivo, enquanto a dimensão horizontal representa o ambiente percebido como desconfortável, ambiente percebido como favorável, certo? Dominância, vamos falar um pouquinho aí da dominância. Pessoas com uma alta pontuação no fator D são muito ativas ao lidar com problemas e desafios. São descritas como egocêntricas, diretas, ousadas, dominadoras, exigentes, enérgicas e determinadas. Já baixas pontuações no fator D indicam pessoas mais moderadas e conservadoras, descritas como discretas, realistas, conservadoras, pacíficas, precavidas e modestas. Essa aí é a dominância.
Falei todas as características aqui da dominância. Agora nós vamos lá para a estabilidade. Pessoas com altas pontuações em S apreciam um ritmo constante e segurança e não gostam de mudanças súbitas. São indivíduos descritos como pacientes, confiáveis, calmos, leais, persistentes, gentis e previsíveis. Já baixas pontuações em S estão relacionadas ao apreço da mudança e a variedade de tais indivíduos são descritos como móveis, alertas, inquietos, impetuosos, espontâneos, impacientes e até impulsivos. Então essa aqui é a característica das pessoas que têm perfil comportamental de estabilidade. Vamos falar aqui do influente. Pessoas com alto scores de I gostam de influenciar os outros através de conversas e atividades e tendem a ser motivacionais. São descritas como entusiastas, persuasivas, convincentes, amistosas, comunicativas, confiantes e otimistas. Já aqueles com baixos scores de I influenciam mais por dados e fatos, e não com sentimentos, sendo descritos como reflexivos, seletivos, factuais, recatados, desconfiados e pessimistas. Cara, é justamente isso aqui mesmo. A influência? Não, quando ele está com baixa no... Quando ele está com baixa... Ele está com baixa no I, né? Ele fica pessimista e desconfiado mesmo. Conformidade. Pessoas com alta pontuação e se valorizam aderir às regras, regulamentos e estrutura. Gostam de atuar com qualidade e fazer com que, desde a primeira vez, são descritas como disciplinadas, cautelosas, sistemáticas, precisas, analíticas, perfeccionistas e lógicas. Já os indivíduos com baixa pontuação em C tendem a desafiar as regras e buscam autonomia. São descritos como independentes, obstinados, voluntariosos, teimosos, rebeldes, arbitrários e indiferentes a detalhes. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a ferramenta que eu uso aqui para poder fazer a análise do perfil comportamental, né? Eu uso as ferramentas da Solids Profile, tá, pessoal? Uma ferramenta para o mapeamento de perfil comportamental. O Profile foi desenvolvido com amplos estudos e pesquisas baseando-se não somente na metodologia DISC, mas em outras teorias comportamentais e filósofos, tais como Jung, no que se remete ao MTBI, Hipócrates, Lumina Spark, Hermann Brain Dominance, Learning Orientation, Questionário, Etologia e Psicologia Corporativa. Os estudos e as metodologias comportamentais foram adaptados para a cultura brasileira por meio de análise de tanto dos perfis comportamentais dos indivíduos, aos quais perfis gerenciais das organizações. De forma, foram detectados 4 perfis distintos, mas que no ambiente corporativo se comprometem. Os perfis comportamentais detectados pelo Profile são comunicador, executor, eu sou comunicador, executor, planejador e analista, bem logo depois, né? Então serão esses destrinçados nas páginas seguintes. Então daqui para frente nós vamos falar de comunicador, executor, planejador e analítico, certo? Então você vê que lá no início ele começa a falar de temperamento, sobre sanguíneo, fleumático, melancólico, sanguíneo, fleumático, melancólico, né? No que se refere à individualidade do colaborador, a análise não pode ser simplista. A singularidade de cada sujeito no profile pode ser compreendida a partir da ideia de que somos compostos por um ou dois estilos principais de comportamento que se destacam frente às demais, que podem ser descobertos pela análise das respostas que os próprios indivíduos dão em si mesmos. Assim, mais intensidades são combinadas com a intensidade dos demais fatores externos e então feito o nosso mapeamento comportamental. O que quer dizer aqui, ó? A pessoa quer fazer a análise do perfil comportamental dela. Ela me dá o contato, tá? Vou pegar o link e vou enviar. Ela vai abrir um questionário. Ela tem que responder esse questionário de 3 a 5 minutos.
Depois que ela respondeu, colocou os dados, respondeu o questionário, vai gerar um relatório para mim, onde eu vou pegar, vou analisar e chamar essa pessoa para dar a devolutiva, certo? E aí, nessa devolutiva aqui do perfil comportamental, chega a ser 3 horas de atendimento, certo? Então é bem interessante. Então, ó, cada um dos padrões comportamentais tem um valor e tem uns característicos gerais motivacionais. Contribuições para a equipe de organização, ou seja, não há melhor do que o outro. As tendências de cada padrão podem ser funcionais ou disfuncionais, a depender da intensidade de uso dos comportamentos e dos requisitos específicos no ambiente e desafio de questão, certo? Então, pessoal, vou ficando por aqui, certo? Amanhã nós vamos falar sobre os perfis comportamentais. Vê que nós falamos aqui um pouco, demos início de tudo, e aí depois ele vem falando aqui sobre os temperamentos, né? Esses filósofos aí, Hipócrates, Aristóteles, Carl Jung, que é um pensador, um filósofo russo, né? É muito falado aí. Então eles vêm falando desses perfis comportamentais, e agora, né, juntamente com temperamentos, e agora nós vamos falar, na próxima live nós vamos falar sobre os 4 perfis, certo? Nós vamos aprofundar nos 4 perfis. Então aqui eu já dei uma introdução do que vai ser a live, né? Eu já dei uma introdução do que vai ser a live. Então amanhã, a partir das 8, a partir das 8 horas da noite, 8, 9, depende da hora que eu chegar da academia, 8, 9, até 10 horas de 10 até 11. A gente vai fazer várias séries aí, série de 30, 40 minutos, então tem muito material bacana. Então, a gente vai falar a fundo sobre os 4 perfis comportamentais, certo? Nós vamos a fundo, vamos dar o feedback, vamos falar dos pontos fortes, os pontos a desenvolver, entendeu? Vamos falar de tudo aqui, beleza? Dos 4 perfis. Talvez a live vai ser até um pouquinho mais extensa, mas é isso. A live vai ficar gravada aqui, certo? Espero que vocês gostem, possam compartilhar, vocês entenderem um pouquinho mais sobre o comportamento humano, né? Claro que eu estou fazendo algo aqui de uma forma, a introdução foi um pouquinho rápida, mas aqui o material que eu tenho está bem detalhado. Agora a gente entra em fundo, vamos falar do executor, comunicador, analítico, né? O planejador, né? São 4 perfis: comunicador, executor, planejador, analítico. A gente vai falar sobre esses 4 perfis. Depois vamos ver aqui o que a gente vai falar mais. É bem interessante, tá, galera? Fazer esse estudo. Aí depois nós vamos falar aqui, ó. Nós vamos entrar na teoria das cores, vamos entender porque cada um tem as suas cores. Vamos falar do relatório profile, né, que é a ferramenta que eu uso aqui para a gente poder fazer a análise de perfil comportamental, né? Então é isso. Então até amanhã. Tamo junto, vamos para cima, vamos desenvolver aí. E pessoal, fiquem atentos lá no meu YouTube, o link do canal tá na minha biografia, e nós vamos fazer a leitura da Bíblia, né? Eu vou fazer, eu tenho o Thiago Brunet como meu mentor desde 2017. É um cara que me ajudou até me vestir, teve uma época, né? E eu admiro bastante a mensagem que ele passa todos os domingos de forma gratuita. Tem o 7h57 da manhã, o Café com Destino, que eu assisti várias vezes, eu cresci pra caramba assistindo aí o Thiago Brunet. Então eu sou batizado e convertido desde os meus 12 anos de idade. Então eu tenho, já passou do tempo de eu começar esse trabalho de forma gratuita, né, pelo YouTube, entregando a palavra de Deus, disseminando a palavra de Deus para todo mundo. E minha página está crescendo, já estou chegando aí a 7.083 inscritos no meu canal. Então se inscreva no meu canal, se inscreva aqui, ó, no Instagram, se inscreva lá no YouTube, vamos para cima, entendeu? Vamos ganhar o mundo sem perder a alma, né? Então é isso, tamo junto, pessoal, um beijo e até amanhã.